Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre toque e isolamento social. Esse vídeo foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu nos comentários do último vídeo sobre toque. Então cá estamos para falar sobre esse tema que acredito que vai ser muito pertinente para a maior parte de vocês que sofrem com esse transtorno. O que a gente precisa entender? O toque é um transtorno mental que está muito associado à redução de qualidade de vida. Ele interfere nas diversas áreas da vida de quem sofre com isso, seja na parte profissional ou até mesmo na parte social. Então, entende-se que devido à gravidade dos sintomas desse transtorno, a gente vai ter possíveis sequelas em diferentes áreas. E a social, familiar, é uma delas. Aliás, são duas. Bom, por que a gente entende que pode ter sim essa consequência, né? A questão do isolamento, de se sentir sozinho. Acho que a primeira coisa que vai contribuir, que assim, da mesma forma que a nossa escrita aqui colocou, né? Que ela se sente esquisita, essa é uma sensação muito comum. Você sentir que você tá maluco, que tem alguma coisa de muito bizarra acontecendo com você, que é só você que tem esses pensamentos estranhos, esses pensamentos repugnantes, ruins. E aí, quanto mais você vai percebendo que a tua cabeça tá tendo vários pensamentos, os quais você se incomoda, porém você não consegue deletar, você não consegue parar eles, quanto mais você vai notando isso, mais você vai se sentindo diferente em relação às outras pessoas, porque parece que só você no mundo tá passando por isso. Então, sentir que só eu tô vivenciando essas sensações faz cada vez mais com que eu vá me isolando das pessoas. Então, pode ser nas redes sociais, como ela mesma colocou, ou na vida mesmo aqui fora das redes. Então, por exemplo, dependendo do tipo de toque que você tem, se é um toque que você vai ferir pessoas que você ama, o que é o lógico? A pessoa vai começar a evitar pessoas que ela ama. Ou se de repente eu começo a perceber que a minha família não consegue seguir os rituais que eu exijo deles, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me afastar, porque afinal de contas, se eu vejo que minha mãe não faz as compulsões que eu gostaria que ela fizesse, então eu vou me afastando dela, porque eu começo a sentir que, por exemplo, se eu tenho um toque de contaminação, de que ela vai me contaminar, e aí, enfim, o caos vai se instalar. Essa é a sensação que a pessoa tem. Ou se de repente eu tenho um toque de religioso, talvez isso me faça não ir mais para a igreja, ou enfim, para minha instituição religiosa, porque eu vou cada vez mais me sentindo uma pecadora, então cada vez mais eu vou tendo vergonha de estar na casa de Deus, tendo esses pensamentos. Então, no primeiro momento, é fácil da gente entender por que pode vir a acontecer o isolamento social, porque uma das principais características dos transtornos de ansiedade como um todo, embora hoje, assim, a gente não coloca mais o toque dentro de transtornos de ansiedade, ele tem um capítulo à parte só para ele, exclusivo para ele, dentro do nosso manual de classificações de transtornos mentais, mas como um todo, sim, é um transtorno que envolve muita ansiedade. E uma das principais características, né, da questão da ansiedade excessiva e patológica é justamente fazer o sujeito evitar situações onde vai desencadear esse tipo de sensação. Então, no toque, eu vou cada vez mais evitando as pessoas, seja porque, de fato, as minhas obsessões estão tão fortes, eu vou acreditando tanto naquilo, ou tá tão perturbador, que eu não consigo mais ficar confortável no meio de pessoas. Seja porque aqueles sintomas estão tão intensos dentro de mim, ou, por outro lado, o toque, né, já coloquei em outros vídeos aqui, ele já foi considerado a doença do segredo, né, aquele transtorno, aquela doença que eu coloco doença entre aspas porque o nome não é o nome correto. O nome correto a gente chama de transtorno por questões burocráticas, questões técnicas. Mas, enfim, vamos aqui chamar de doença só para facilitar aqui para quem não é da área. Então, ela foi chamada por muito tempo como doença do segredo. Por quê? Porque é isso, a pessoa leva em torno de anos, tem estudos que colocam 7, 14 anos, que a pessoa vai sentindo aquilo até buscar ajuda. Então, por quantos anos a pessoa vivencia aquelas sensações desconfortáveis, aquela angústia, aqueles medos, e ela não põe isso pra fora. Então, muitas vezes as pessoas ao redor delas não entendem que elas têm, consideram que elas têm manias estranhas, mas não sabem que é um transtorno. E aí elas muitas vezes não sabem porque elas pensam as coisas que elas pensam. Por que eu tô ofendendo Deus? Por que eu tô querendo jogar minha filha da sacada? Por que eu tô achando que os exames de sangue não batem com a realidade? Por que eu preciso repetir 1000 vezes meus exames de sangue?
ou por que eu preciso alinhar as coisas de determinada maneira, ou por que eu não posso usar tal cor, por que esse número ou essa letra é de azar ou de sorte, enfim. Às vezes a gente não tem essa clareza e aí a gente realmente vai se sentindo estranho quando a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Então eu considero assim que seja essa coisa de eu manter em segredo essas sensações, esses pensamentos, essas atitudes que eu vou tendo, né, as compulsões, vai distanciando a pessoa mesmo. Porque se eu vou mantendo em segredo, eu não vou compartilhando com as pessoas. Se eu não vou compartilhando, eu evito, né, estar nessas situações, porque afinal de contas eu vou me sentindo cada vez mais inadequada, não vou me sentindo pertencente nos ambientes. E também, né, como já coloquei aqui hoje, então, que o fato de eu acreditar cada vez mais nas minhas obsessões também vai me fazendo evitar o contato social. Então é fato que esse transtorno, ele vai gerar muitas consequências. A gente tem outros transtornos também que são bem característicos de gerar evitação, o isolamento, né? E também é fato que o TOC pode ter comorbidades. O que é isso? Eu posso ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e posso também, além do TOC, ter outros transtornos de ansiedade. Posso ter depressão, por exemplo, e aí tanto, por exemplo, no outro transtorno de ansiedade como fobia social, que é um transtorno que faz eu evitar situações em que eu acho que eu vou ser avaliado negativamente. Faz eu ter um grande medo. Então eu posso ter TOC e fobia social, e aí faz total sentido eu me evitar situações sociais. Eu posso ter TOC em depressão, por exemplo, também, e aí a depressão, uma das características é também a questão do isolamento. Então, tanto pode vir como uma comorbidade, ou seja, como ter TOC e mais um transtorno, ou não, pode ser do TOC mesmo, porque de fato é extremamente angustiante você sentir que tem algo ali na tua cabeça e você não consegue puxar o freio de mão daquilo, parece que não tem fim, e aí dependendo do toque que você tem, além de ter o pensamento, você fica ruminando em cima dele, você fica pensando sobre aquilo. Por que eu pensei isso? E aí, não bastando o inferno, que já é pensar nisso tudo, aí você ainda vem com um monte de rótulos negativos de que você é uma pessoa ruim, de que você é pecadora, de que você vai pro inferno, coisa que felizmente não é verdade, tá? Um ponto importante também é que o toque pode começar a trazer um transtorno na parte da família mesmo, uma disfunção familiar. Por quê? Porque às vezes, por conta do meu toque, eu vou impor algumas coisas para as pessoas. Ou por conta do meu toque, eu vou sentir que a minha família não me entende. Ou a gente pode ter também a acomodação familiar, que é justamente a minha família acabar fazendo os rituais, né, as compulsões. E aí eu sinto que eles estão me ajudando, mas na verdade isso só vai piorando o quadro. Porque à medida que minha família, meu parceiro, minha parceira vai fazendo aquele ritual por mim, então, por exemplo, ele vai e checa para mim o portão, eu sei que na hora ajuda bastante. Mas isso faz você cada vez mais acreditar que realmente tem que checar o portão. Ou que realmente você não falou nada de errado. Então isso vai reforçando para você de que realmente o toque tá falando a verdade, então eu tenho que fazer aquilo que ele tá mandando. Bom, o que fazer então se você sente isso? O fundamental é você entender que você não tá sozinho. Eu sei que parece que você está sozinho, que só você passa por isso. Se você olha ao redor da sua família e você não vê ninguém, pelo menos com um diagnóstico de toque, parece que você é a única pessoa do mundo que passa por isso. Porém, somos bilhões de seres humanos na face dessa terra. Não é possível que só você está passando por isso. E de fato não é. Pense que em 8 bilhões de pessoas, né, numa média de 8 bilhões, uma média de 1 a 2% dessas pessoas tem toque. Parece pouco quando a gente fala 1 a 2%, 2,5%. Porém, calcula isso em cima de bilhões de pessoas, não é pouco não. E aí, então, a gente tendo a clareza de que não é só eu que passo por isso, tendo a clareza de que isso é um transtorno mental, não sou eu que quero pensar nisso, vocês não escolhem pensar nisso. Lembre, eu sempre vou enfatizar para vocês, se vocês tivessem o poder de escolha de tirar esses pensamentos da cabeça de vocês, não vou nem perguntar porque eu já sei a resposta, vocês tirariam, obviamente. Porque vocês sofrem com isso, isso causa sofrimento, causa prejuízo na vida de vocês. Então, tendo essa clareza, a gente pode pensar em como aumentar essa sensação de pertencimento. Sem dúvida nenhuma, fazer terapia com alguém que tem experiência em toque, alguém que seja da TCC, ajuda bastante. Por quê? Seja porque a gente acaba trazendo exemplos de pacientes, né? E eu percebo que meus pacientes gostam muito quando eu faço isso, quando eu dou exemplo de outras pessoas que passam por situações super parecidas. Seja porque a gente vai trazendo para vocês conteúdo, falas, informações que vão tranquilizando vocês, né? Com base em ciência, não em achismo. Então fazer terapia é essencial, é fundamental, se necessário a medicação psiquiátrica também ajuda bastante.
Além disso, estar em grupos, se estar no grupo de toque, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja, enfim, qualquer outro tipo de pessoas portadoras de toque, tá? Não tô falando de outro tipo de grupo. Se estar em grupo, de maneira geral, você se sente acolhido, entendido, então com certeza pode ser uma boa alternativa para você. Só não é muito indicado para aquelas pessoas que se sentem muito vulneráveis, no sentido de achar que o que as pessoas vão falar vai ser um gatilho, né? O fator desencadeante pro toque delas. Então eu tinha paciente que era assim, que quando eu dava algum exemplo, ele sentia que isso podia ser um gatilho, então ele me pedia para não dar exemplos. Então, para você que de repente sente que vai ser um gatilho, ouvir outros tipos de toque, aí beleza, talvez não é uma opção para você. E aí, de repente pode ser uma opção, né? Também terapia em grupo. Eu acredito que ajuda bastante. Pode ser bem interessante para o toque, né? A gente conseguir juntar pessoas que passam por tipos parecidos de toque, para você sentir mais do que, nossa, ele também tem toque, nossa, o toque dele é muito parecido com o meu. Então, terapia de grupo é uma coisa muito, muito bacana, claro, mediada por um psicólogo que entenda de toque. Até, né, há um tempo atrás, o pessoal estava me pedindo bastante no Instagram, não sei se vocês têm interesse, se tiver também, coloquem aqui nos comentários para ver se de repente eu bolo alguma coisa para vocês que sofrem deste transtorno. De repente alguma coisa que possa ajudar vocês, tanto nessa parte de não se sentirem sozinhos, quanto na parte de vocês conseguirem ser beneficiados com um tratamento baseado em evidências. E, pessoal, além disso, para finalizar, acho que a gente pode ir avaliando caso a caso, sabe? Se você sente que no teu caso pode ser benéfico, estudar sobre o transtorno e falar para poucas pessoas, não precisa gritar aos quatro ventos. Mas se você sente que pode ser interessante compartilhar com pessoas ao seu redor, quebrar esse pacto de silêncio, de repente você pode ser muito interessante a gente se sentir acolhido, se sentir compreendido. Às vezes a pessoa ao nosso redor não vai entender nada, bolhufas, mas aí você chama ela aqui pro meu canal, manda um videozinho curtindo no meu Instagram, enfim, educa a pessoa sobre o teu transtorno. Se não é possível, leva pro teu psicólogo, pede pro teu psicólogo ou pro teu psiquiatra se ele pode explicar de maneira geral. Super, super bem-vinda a família quando quer ajudar, quer entender e quer ajudar, então a gente acaba atendendo no sentido de orientar, de como agir e de acalmar também e de mostrar que a gente é um apoio, seja para o paciente ou para a família. Então, pessoal, resumido é isso, não quero me prolongar mais. Qualquer sugestão, você já sabe, coloque aqui embaixo. Por favor, se inscrevam no meu canal, agradeço muito essa gentileza. Deixe o seu like, isso me ajuda bastante também. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.